E aí, aluno, eu sou o professor Léo e deixa eu falar sobre a definição de três caras muito importantes na trigonometria, o tal do seno, do cosseno e da tangente. Bom, vamos lá. Para falar desses caras, é legal que você tenha em mente algo muito claro, que é a parte de triângulo retângulo. Lembra o que é? Um triângulo é chamado de retângulo quando ele possuir um reto ângulo, quando ele tiver um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E aí você lembra que os nomes dos lados desse cara passavam a ser nomes diferentes, né? Por exemplo, esse A, aquele que é oposto a 90 graus, ele era chamado agora de uma hipotenusa. Já os outros dois lados, o B e o C, eles passavam a ser os meus catetos. Só que, para essa aula, cara, eu vou precisar distinguir duas coisas contigo. Existem catetos adjacentes e existem catetos opostos. Só que tanto a palavra oposto quanto a palavra adjacente, ela necessita de um referencial. Eu só sou oposto se eu for oposto a algo. Eu só sou adjacente se eu for adjacente a algo. Então eu queria que você tivesse isso em mente, tá? Sempre que alguém fala assim, ó, quem que é o cateto oposto? Você precisa de uma referência, você precisa de um referencial. Nesse caso, o referencial na matemática vai ser um ângulo. Pensa comigo pelo ângulo alfa. Se eu perguntasse para você, quem que é o cateto oposto a alfa? Ou vai ser o B, ou vai ser o C, porque esses caras que são catetos. A palavra oposto quer dizer o cara que está do outro lado. Basicamente, é o cateto em que o ângulo está olhando para ele. Se o ângulo é alfa, o cateto oposto, ó lá, tem que ser o B, porque o alfa olha para o B, porque o B está do outro lado do alfa. Tá? Ali, ó. Então B é o cateto oposto. Já o cateto adjacente, para responder isso, tem que saber o significado da palavra adjacente. E aluno, adjacente significa estar do lado. Então, cateto adjacente é o cateto que está do lado do teu ângulo. Tem dois caras do lado do alfa. Tem o A e tem o C. Mas como eu quero cateto, o único cateto que está do lado é o C. Então, o cateto adjacente seria o C. Pegou bem a manha? Deixa eu ver se você já está a lenda do cateto oposto e do cateto adjacente. Se eu perguntasse agora as mesmas coisas, só que mudando o referencial. Minha referência agora é o beta. Esse ângulo aqui. Vamos lá, aluno? Comecei, tá? Cateto oposto a beta. Você falaria quem? O oposto a beta, que está do outro lado? C. Mandou bem. Tá aí, ó. Agora, cateto adjacente a beta. Lembra? Palavra adjacente é o cara que está do lado. Cateto que está do lado do beta é o B. Então, o cateto adjacente é B. Massa? Então tá. E aí agora que tu já sabe identificar cateto oposto, cateto adjacente, eu queria propor o seguinte desafio para ti. Desse triângulo retângulo, eu queria relacionar dois lados dele. Claro que a relação entre os lados de um triângulo retângulo, a gente já conhece uma bem famosa, né? Que é o famoso Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras nada mais é que uma relação entre os três lados de um triângulo. Porém, quando a gente fala em relacionar duas coisas, na matemática a gente costuma fazer isso através de razões, através de divisões, através de frações. Então é isso que eu queria montar contigo. Eu queria formar razões, divisões, que envolvessem dois lados do triângulo. Vamos lá? Primeira delas que eu pensei. Eu estou pensando em pegar o cateto B e dividir pelo A. Aqui, ó, que é a hipotenusa. Razão B sobre A. Cateto B sobre hipotenusa A. Mas eu poderia escolher também cateto C sobre hipotenusa A. Aqui, uma outra relação possível. E eu poderia relacionar também cateto B sobre cateto C. E essas são as três possibilidades que nós temos, sabia? A gente esgotou as possibilidades. Claro, eu estou desconsiderando o inverso aqui, né? Para mim, no momento, relacionar B e A, pô, eu já envolvi esse cateto e essa hipotenusa. O contrário deles eu não estou pensando que é diferente agora, tá? Mas enfim, temos então apenas essas três possibilidades. Se eu der uma referência para ti, por exemplo, minha referência vai ser aquele ângulo alfa, eu consigo mudar o nome, eu consigo dar um nome para esses lados. Por exemplo, ó, o B é cateto, mas ele é que tipo de cateto se o alfa é minha referência? O B passa a ser o cateto oposto. Então aqui você tem o cateto oposto.
O A, independente da referência, o A vai ser a hipotenusa. E aí, aluno, essa divisão que está relacionando o cateto oposto com a hipotenusa, a matemática deu um nome para ela. Porque os matemáticos são assim, ó, a gente é tudo uma cambada de preguiçoso. A gente sempre tenta facilitar as coisas, né? Na real, a palavra certa não é facilitar. A gente sempre tenta simplificar as coisas. Facilitar e simplificar são coisas diferentes. Simplificar é você reduzir as coisas ao máximo possível, né? Tentar encurtá-las ao máximo. Então, ao invés de eu falar assim, ó, relaciona o cateto oposto e a hipotenusa desse triângulo para mim. Relaciona o cateto oposto e a hipotenusa. A gente foi lá e deu um nome para essa relação. O nome que a gente deu é o famoso seno, que a gente abrevia dessa forma, né? Sen é a abreviação de seno. Mas quando eu falo de um seno, cateto oposto e hipotenusa, você tem que saber identificar quem que é esse cateto oposto, porque ele é oposto a algo. Por isso que quando eu falar seno, sempre tem que ter essa referência aqui. O ângulo de referência era alfa, então isso aqui é seno de alfa. O seno está te contando que lados você relaciona, e o alfa fala qual é o cateto oposto especificamente, ok? Essa é a razão do seno, então. O C e o A, o nome dos lados ficam assim, ó. Lado C é o cateto adjacente, lado A é a nossa hipotenusa. Cateto adjacente por hipotenusa, o nome que a matemática deu para essa relação foi cosseno. Mas lembra, você vai precisar encontrar quem que é o adjacente. Para você saber quem é o adjacente, tem que ter uma referência. A referência que nós temos é o ângulo alfa também. Cos, abreviação de cosseno, essa é uma outra razão aí do conteúdo. Por fim, B sobre C, olha lá, cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto por cateto adjacente. Ok? E essa razão a matemática chamou de tangente. Precisa sempre dar referência, senão você não sabe quem é oposto e quem é adjacente. Então tá ali, ó, tangente do ângulo alfa. TG, abreviação de tangente. Para facilitar a vida do estudante, essas três razões, quando a gente tenta decorar elas, tenta memorizar elas, os matemáticos pensaram numa palavra só para facilitar essa memorização, né? Que é o lendário famoso SOHCAHTOA. O que é um SOHCAHTOA? A letra S significa seno, a letra O, oposto, H, hipotenusa, C, cosseno, não é cateto, A, adjacente, H, hipotenusa, T, tangente, O, oposto e A, adjacente. Isso aqui significa, cara, que o seno nada mais é do que a divisão de um cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno nada mais é do que a divisão de um cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente, o oposto pelo adjacente. Ah, Léo, então o SOHCAHTOA, basicamente eu vou pegando ele de bloquinho de 3 em 3. E aí ele me conta qual que é a razão de cada um. Exato. O seno é a razão do oposto pela hipotenusa. Cosseno é a razão do adjacente pela hipotenusa, né? E por aí vai. O SOHCAHTOA é para isso, para facilitar a memorização. Calcule comigo então, seno de alfa, vamos lá? Leu a palavra seno? É uma razão, é uma relação entre dois lados. Ó, seno é uma razão, tá ali. Seno é uma razão, tem que ter duas coisas, um em cima e um embaixo. Nome do cara de cima, oposto, nome do cara de baixo, hipotenusa. Para você saber quem é o oposto, tem que olhar a tua referência. Minha referência é o alfa. Oposto a alfa é B, então lá em cima vem B. Embaixo é a hipotenusa. Hipotenusa é A, independente, né? Olha, hipotenusa é A. Cosseno de alfa, como é que ficaria? Leu a palavra cosseno, pensou numa divisão, numa razão. Uma razão entre quem, Léo? Adjacente e hipotenusa. Adjacente e hipotenusa. Adjacente a alfa, estar do lado do alfa, C. Hipotenusa é o A. Tá ali. Cosseno de alfa é C sobre A. Fechou. Por fim, a tangente. Leu a palavra tangente, pensou na seguinte divisão. A divisão do oposto pelo adjacente. Tá aqui. Oposto a alfa, quem seria? B e adjacente, C. Então fica B sobre C. Bonitinho. Podia fazer a mesma coisa para o ângulo beta. Quer ver? Pensa comigo, aluno. Seno de beta. Rapidez. Seno, oposto por hipotenusa, mas agora a referência é beta. Quem que é o oposto? C.
que é a hipotenusa? A. Então fica C sobre A. Cosseno de beta, bora. Falei cosseno, pensasse no adjacente pela hipotenusa. Quem que é o adjacente a beta? Adjacente a beta é B. Quem que é a hipotenusa? A. Então fica B sobre A. E por fim, a tangente ficaria assim, ó. Tangente é uma razão do oposto pelo adjacente, mas o oposto a beta é C e o adjacente a beta é B. Então fica C sobre B. Tá aí, bonitinho. Se você comparar essa tabela, você vai ver que tem alguns valores ali que se repetem. Tem alguns valores que são iguais. Quer ver? Olha lá. Seno de alfa, cosseno de beta. B sobre A, B sobre A. Isso também acontece pro cosseno de alfa e o seno de beta. C sobre A e C sobre A. Ah, é uma coincidência na geometria, né? Não é, cara. Raríssimas vezes na matemática vão ter coincidência. Vai ter coincidência aí. Nesse caso não é uma coincidência. É claro que esses valores são iguais. Isso vai acontecer sempre que os ângulos que você estiver comparando forem ângulos que a soma resulta em 90 graus. Ou seja, forem ângulos complementares. Desculpa. Se eles são ângulos complementares, se a soma entre eles resulta em 90 graus, então o seno de um é o cosseno do outro. Se os ângulos são complementares, seno de um é a mesma coisa que o cosseno do outro. Tá? Sempre, 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 sempre. Seno de um é o cosseno do outro. Já as tangentes, ó lá, se você comparar as tangentes, eles vão ser tangentes opostas, ok? Elas vão ser tangentes opostas. Seno de um, cosseno do outro. A tangente, elas são opostas, ok? Dentro do triângulo retângulo, tudo isso faz muito sentido. E aí vem uma questão, cara, questão muito boa pra gente calcular juntos aqui, né? Gosto bastante dela, aliás. Olha o que eu peço para você, aluno. O valor da expressão E, que é dado por seno de 20 menos cosseno de 70 mais cosseno de 40 menos seno de 50, todos esses ângulos em graus, é. E eu penso em resolver ela da seguinte maneira. O seno de 120, eu vou deixar ali. Ele não me incomoda, não faz nada, eu vou deixar ali. Agora, o cosseno de 70 eu vou trocar. Sabe pelo que eu vou trocar? Eu vou trocar o cosseno de 70 exatamente pelo seno de 20. Não, mas eu posso fazer isso? Claro. Olha o 70 e olha o 20. 70 e 20 são ângulos que quando eu somar dá 90. Se eu somar os ângulos e der 90, cosseno do um é igual o seno do outro. Então eu posso trocar cosseno de 70 pelo seno de 20, sem medo de ser feliz, ok? O cosseno de 40 eu vou repetir, mas o seno de 50 graus eu vou trocar. E eu vou trocar ele, sabe por quem? Vou fazer ele virar cosseno. Mas para ele virar cosseno, tem que ser cosseno de 40 graus. É isso aí. E agora você percebe a mágica acontecendo, né? Mais seno de 20 com menos seno de 20. Mais cosseno de 40 com menos cosseno de 40. A soma desses caras todos resultou em zero. Então o gabarito da questão só pode ser a letra C, que é zero. Questão bonitinha, né? Gosto bastante dela. Por fim, só para chamar a tua atenção de uma coisa importante, vou colocar dois triângulos aqui na tela. Tá? Desses triângulos, eu vou calcular o seno de alfa. Me acompanha? Seno de alfa, muito fácil. Léo, seno era uma divisão, tá? Em cima o oposto, embaixo a hipotenusa. Olha o oposto, 4. Olha a hipotenusa, 5. Então o seno de alfa seria 4 sobre 5. Ok. Para o segundo triângulo, aqui, ó, eu queria que você calculasse o seno de alfa também. Seno de alfa seria em cima oposto, que é 8, embaixo a hipotenusa, que é 10. Que aí se você simplificar, 8 e o 10, né, divide por 2, isso vai dar seno de alfa 4 sobre 5. Olha o que você tem. Você tem dois triângulos, triângulo 1, triângulo 2, que o seno de alfa deu 4/5 e que o seno de alfa deu 4/5. Esses dois triângulos, quando você calculou um seno do ângulo, então, ambos resultaram em 4/5. Ambos resultaram na mesma resposta. Mas isso não significa que os dois triângulos são iguais, concorda? Olha o triângulo 1, 3, 4, 5. Olha o triângulo 2, 6, 8, 10. Eles não são o mesmo triângulo, eles não são congruentes, né? Mas o que muito aluno pensa é assim, né? Ah, se dois triângulos, o seno nesse e o seno nesse é o mesmo seno, então eles têm que ter os mesmos lados. Não, mentira. Nesses triângulos o seno foi o mesmo, mas os
triângulos não são congruentes. A resposta correta é que eles são triângulos semelhantes, né? E aí sim, sempre que o seno for igual, aí você tem que os triângulos são semelhantes. Beleza? Sempre que em triângulos retângulos você tiver os senos sendo iguais, os triângulos vão ser semelhantes por consequência. Ok, aluno? Esse é o detalhe que eu queria chamar a tua atenção. E é isso. Até um próximo momento. Valeu. Até mais.